era algo que, além da advocacia, que eu não imaginava trabalhar com a advocacia, o previdenciário também não imaginava. Mas me ganhou muito porque, a partir do momento que eu consegui reverter um benefício que não tinha sido concedido para o cliente, ver a satisfação dele, de uma pessoa que precisava de ajuda, que precisava daquilo para se manter, para manter a família, conseguir, é muito satisfatório, porque daí não é só pelo dinheiro também, entendeu? Dinheiro é bom, dinheiro todo mundo gosta. Isso a gente não vai ser hipócrita também, né? Mas, além do dinheiro, o que você tá entregando pra pessoa, né? Então, assim, tem as duas partes boas do negócio. Que é você conseguir fazer o teu trabalho, ganhar o seu, ao mesmo tempo você tá ajudando alguém a conseguir algo que ela precisa. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, o nosso podcast aqui do oeste de Santa Catarina, onde a gente recebe os nossos convidados para a gente conhecer um pouquinho das histórias, a gente bater um papo. O Fala Mais que é um oferecimento da Cicobi Valcred Sul, do Mercado Marine, da Panificadora São Pedro, do Restaurante Ligeirinho e da Marker Engenharia. Estes são os nossos patrocinadores e então vamos à nossa convidada da semana. Apresentação dela. Vamos lá, está na mesa conosco hoje, ela que vem lá de Irani, é natural de Irani, moradora do município ainda, né, e esteve alguns tempos fora, aí, morou em Campos Novos, morou em Concórdia também. Ela é advogada, especialista em direito previdenciário. Seja muito bem-vinda ao Fala Mais, a Tuane Letícia de Bastiani, doutora Tuane, né? É assim que o pessoal te chama? Isso aí é uma polêmica, né, dos advogados. Não chama de doutor porque não é doutorado. Começamos com polêmica, então, aqui no Falar. Há uma convenção, na verdade, né, que se chama por respeito, mas, de fato, né, doutor é quem tem doutorado. Né? É isso aí, tá certíssimo. Na verdade, é um costume, né, que eles têm, mas assim, eu acho que as pessoas não gostam porque acreditam que o advogado tenta se colocar num patamar muito elevado, né? Mas assim, eu acho difícil o profissional que exija que seja chamado, até porque nem pode exigir, né? Sim. Mas o povo chama muito, assim. Chama-se médico mesmo, de assim. doutor. Isso mesmo. Chama-se promotor, juiz. É isso aí. E que não é o caso, né? Porque, de fato, o doutor é o título, né? Na verdade, é um pronome de tratamento ali que dificilmente as pessoas vão utilizar para chamar um doutor de doutorado, né? Porque geralmente você se dirige a um profissional de alguma dessas áreas, um médico, um advogado, né? O doutor, a doutora. Mas então, a doutora... o Jonathan falou aí do teu perfil. E uma coisa que não foi mencionada, mas que tá muito em alta agora no teu perfil é a maternidade, né? Bastante. Na verdade, assim, eu acho que nunca estive preparada. A gente nunca se prepara nesse momento, né? Costumo comentar que existem algumas pessoas, poucas pessoas que eu conheço que dizem assim, meu sonho sempre foi ser mãe. Meu sonho sempre foi constituir uma família. Sempre foi se casar. Ouvi, assim, 2 pessoas na minha vida. Mas quando isso bate a nossa porta, a gente se vê na seguinte situação de abraçar essa nova vida, que é além da vida da criança, é a sua nova vida também, né? E isso envolve porque hoje, claro... existem muitas mães que ficam com aquela função, vou ficar de casa, vou trabalhar, eu só sou dona de casa e cuido de uma criança. Não é só ser dona de casa e nem só cuidar de uma criança, né? Sim, como se fosse pouco serviço, como se fosse né? pouca coisa, mas não é, né? Então, assim, minha solidariedade. Eu falo que, às vezes, eu achava que sabia como era, eu achava que tinha uma grande empatia pelas mulheres, mães, que conciliam também o empreender, além disso também. Mas só depois que eu me tornei mãe, que eu pude perceber realmente que é totalmente diferente a realidade, assim, que é muito além do que a gente imagina. E isso é muito louco, assim, são descobertas e tentar equilibrar os pratos no meio disso tudo, tudo um pouco, né?
Tanto do relacionamento, porque daí o relacionamento também muda, tu vai se adaptando, o trabalho. Sim. Teu bebezinho tem 4 meses, né? Quase 4 meses ainda. Quase né? 4. Então você tá ainda dentro do período da licença maternidade. É isso aí. A licença que eu não tive, né? Mas eu fiquei assim, consegui ficar alguns dias sem trabalhar efetivamente, porque daí teve o período que o Benício, né, meu filho, ele teve que ser internado, né? Ele teve a bronquiolite, logo ali com 15 dias de vida. Então, a gente foi pro hospital com ele e saiu de lá depois de 10, 11 dias, né? Então, foi um período que aí você se vê realmente obrigado, você nem consegue pensar em outra coisa, né? Pensar em conseguir fazer outra coisa. Mas antes disso, eu já tava ali com o celular, já tava... Depois também, daí, trabalho em casa. Daí agora eu tento ir conciliando os atendimentos, trabalho muito... Hoje o online, né? Possibilita, abre muitas portas, assim, e facilita muito a nossa vida também. Então, aí a gente montou um escritório em casa para adaptar. E aí, assim, 2, 3 vezes na semana, eu vou ao escritório presencialmente para fazer atendimento, né? Até para sair um pouco da rotina de ficar ali em casa, porque você fica fechado naquilo, né? Trabalhar de pijama, né? Não dá, né? Acontece, né? É isso aí. Outra coisa que até eu sugiro para as mães, quem assiste, né? Tentar, eu sei que é difícil, mas às vezes se esforçar pra levantar, se arrumar um pouquinho e colocar uma roupa diferente, mesmo sabendo que você só vai ficar em casa. Porque ajuda demais, assim. Eu percebo que, assim, tem dias que você acorda, você não quer levantar, né? Esse inverno aqui, né? Não quer levantar. Mas aí você levanta, você pensa assim, vou ficar de pijama o dia inteiro, vou trabalhar, vou fazer alguma coisa. Você não tem o mesmo ânimo que você teria se você já lava o rosto, coloca uma roupinha ali, mais arrumadinha, né? Mais organizada, você já... A tua imagem parece que resplandece. De assim, vez em quando é bom pra você sair da rotina, mas isso não pode se tornar tua rotina, né? Não. Porque fica acho que é um sentimento de... Não é nostalgia. Não seria nostalgia a palavra correta. Parece que você não incorpora, né? Não que você tenha que incorporar um personagem mas você não entra de fato no perfil ali profissional, né? É isso aí, você coisa, fica né? com... É algo psicológico mesmo, mas acontece, né? É isso aí, você fica só com vontade de ficar deitado, parado, sem interação, você fica mais recluso mesmo, né? Sim. E aí, se você se arruma um pouquinho mais, você... Não, tô pronta pra começar o dia. Vesti, lustrei minha armadura, como diria a Leila Ama, né? Que muitas mulheres conhecem, que ela trata da imagem pessoal e tudo mais, né? Faz assim, lustre sua armadura antes de sair de casa. É basicamente isso. Você faz isso nem que seja pra ficar em casa. E pois é, como é que é a tua rotina? Como é que era a tua rotina antes? E agora você já falou um pouquinho sobre ela, como tá agora, né? Trabalhando, fazendo home office. Mas antes você tinha o escritório físico, atendia as pessoas no escritório físico. Mas conta um pouquinho, Tony, do início, né? Da tua peregrinação na área da advocacia, porque você é jovem, né? E você trabalha no teu escritório, né? Não é num escritório de um terceiro ou uma associação de advogados, algo nesse sentido, né? Como é que você iniciou na profissão em si? Então, foi muito peculiar, assim, eu costumo falar que as coisas foram acontecendo, né? Foram se encontrando, eu fui me encontrando também. E porque, assim, quando eu me formei, quando eu resolvi que ia fazer direito... Lá em casa, eles já falavam que eu era advogada, porque eu gostava muito de falar, gostava de discutir, bate boca com o pai e com a mãe, né? Então, assim, gostava de interagir bastante, né? Então, eles associavam essa questão da comunicação com a advocacia, né? Não que seja só isso. Mas, aí, quando me formei no ensino médio, optei ali pelo curso do direito, logo já sabia o que eu queria. E fui gostando. Já no segundo semestre, eu já consegui estágio, já consegui trabalho na área, já fiquei 2 anos no fórum, na comarca de Catanduvas também, daí eu ia todos os dias de carro pra lá. Então, já comecei a ter essa experiência aí no meio jurídico, né? E desde então, não parei, não saí de outras, né, oportunidades. Até quando eu mudei de cidade, fui para Campos Novos também, tive experiência lá, foi porque surgiu uma oportunidade de trabalho num cartório, né?
Então, ia lá trabalhar, escrevente, né? E para ter outras experiências, para ver o que eu queria no fim do curso também. Porque eles falam muito que o direito é um leque de oportunidades, né? Mas, às vezes você chega no fim do curso, você fica assim, e aí? E agora? Para onde que eu vou? Né? Acho que não só com direito, né? Mas com as outras áreas, acredito que isso também costuma acontecer. E aí, logo no fim do curso, a minha expectativa, a minha ideia era, quero concurso. Quero concurso, porque concurso vai garantir minha estabilidade. Quero a magistratura, ou quero ser delegada. Então, eu já comecei a estudar ali com foco voltado para isso. Então, eu sou um pouquinho metódica. Então, eu já tinha traçado, um pouco ansiosa também, né? Já tinha traçado um caminho. Então, a minha ideia era, eu vou me formar, vou começar a minha especialização ali na ESMESC para tentar uma residência, que daí eles intermediam ali a situação com os juízes, com os magistrados de Santa Catarina para fazer a associação. E aí, vou fazer isso e vou conseguir uma assessoria, né? E vou ficar ali até eu passar no concurso. Porque a expectativa, geralmente, é que você fique anos estudando para daí você conseguir passar num concurso. Dificilmente, né? Raras exceções aí passam já nos primeiros meses, nos primeiros concursos. Mas a minha ideia era com o pé no chão ali, né? E aí uns bons anos. Então, eu tinha que me preparar para ganhar dinheiro de alguma forma, né? E aí, nisso, saí realmente da faculdade e já fui direto para fazer essa especialização, para tentar fazer a prova da residência, para, né, eventualmente ali seguir trabalhar com algum magistrado. Mas, antes ainda de me formar, eu pensei, eu vou passar na OAB, tentar passar antes, porque aí se eu não tiver uma, eu tenho o outro também. E aí, antes de me formar, é isso aí. Aí, antes de me formar, eu fiz a prova da OAB e consegui passar antes. Aí, chegou no fim da faculdade, fui para especialização e comecei a estudar em casa. Só que aquilo começou a me gerar uma ansiedade, uma pressão mesmo, que eu mesma me colocava. No seguinte sentido, tô aqui, né, minha família tá aí, vou sair, vou fazer qualquer coisa, tem que ficar pedindo dinheiro. Então, não consigo. Não conseguia, porque aí eu estudava, daí eu contabilizava no celular as horas de estudo, tipo, passava mais de 8 horas sentada estudando efetivamente. Então, assim, estuda pra caramba, né? E aí aquilo começou a me causar uma certa insegurança, uma certa ansiedade. Até chegou um ponto que, assim, estudei ali, estava estudando durante a faculdade, passou mais uns 2 meses depois, eu já falei, eu preciso fazer outra coisa, preciso ganhar dinheiro de alguma forma, e aí eu vou estudar tentar conciliar com o estudo, porque eu preciso ganhar dinheiro. E aí que eu resolvi pegar a minha carteirinha aí da OAB e advogar, efetivamente. Isso foi em 2020. E aí resolvi abrir o próprio escritório. Meu primeiro atendimento foi na mesa da cozinha da minha casa, lembro até hoje. Fiz uma consultoria lá e desmistificando já, né? Porque, assim, às vezes os advogados pensam que nunca vão conseguir um cliente que pague uma consulta, por exemplo, né? Mas isso não é verdade. Às vezes a gente tem que... sempre nós temos que dar o devido valor ao nosso trabalho, para aí os outros enxergarem também. E quando a gente fala de valor, não é só sobre o dinheiro, né? Então, desde o início, comecei ali na cozinha, na mesa da cozinha, e depois consegui, tinha uma sala lá da minha família, montei a salinha do jeito que tava, tinha a minha sala, a minha mesa só. Então, a pessoa já entrava, já dava de cara ali com a minha mesa, e era aquilo que a gente tinha, não tinha nem banheiro na salinha. E aí, mas foi muito legal, assim. Eu pensei, vou começar a trabalhar na sala e sei que não vai vir cliente nos primeiros tempos, né? Já tinha aquela conversa de que advogado começa a ganhar dinheiro depois dos 5 anos de advocacia, né? Depois dos 10 anos de advocacia. Então, eu pensei comigo, eu vou abrir minhas portas ali e vou tentar continuar estudando esse meio tempo, né? O que vier é lucro também. E aí, já na segunda semana, na terceira semana, comecei a ver que começaram a vir algumas pessoas, né? Obviamente, não vinham pessoas todos os dias, mas começou a ter uma certa procura. E aí, veio a procura para aposentadoria, para benefício previdenciário. E aí, isso aí começou a abrir meus olhos para uma oportunidade. Porque assim, olha,
eu não tinha experiência no assunto previdenciário, né? Pensei comigo, não é todo advogado que faz. Se eu me especializar nisso também, é uma área interessante para minha cidade, né? Considerando habitantes, considerando advogados e tudo mais. E aí, daquele primeiro pedido, comprei já minha especialização, já fiz 2 ao mesmo tempo. E aí quando me chamaram fiz a prova da residência, passei na prova da residência, e quando colocaram lá os juízes para eu ver a comarca também, os juízes disponíveis que tinham e ver se conciliava, eu conversei com a minha tia também sobre isso, que sempre me auxiliou nesse ponto. Eu disse, não, o cliente que eu tinha ganhado naquele mês já tinha me dado o suficiente, assim, mais do que eu esperava dentro da advocacia, do que eu ganharia num salário ali. Superou tuas expectativas, então, do que você era a imaginava. advocacia. Isso, porque na faculdade eles não ressaltam tanto isso, né? Mais cargos de magistratura, mais cargos que é o que enche os olhos da rapaziada, sim. né? Do pessoal. Eu acho que está muito atrelado, você falou que o valor ali nem sempre está relacionado ao financeiro, ao dinheiro, ao monetário, e também, de repente, está muito atrelado ao status, né? Porque Exatamente. você ser um juiz, você ser um promotor, um delegado, você tem um grau de respeito diferenciado perante ali, diante da sociedade de uma forma geral, né? Com certeza. E aí você toca numa ferida porque, às vezes, assim, eu acompanho muitas pessoas ali nas redes sociais e acompanhava também muitas pessoas nesse quesito de concursos. E algumas delas que já tinham passado para o cargo de magistratura, a magistratura era o meu sonho, promotoria era o meu sonho. Quando chegou no cargo, viu que não era aquilo. Na verdade, assim, ela tinha aquilo como um combustível para estudar, mas quando conseguiu, tipo assim, ó, só vou ser feliz quando eu passar. Mas quando passou, não era aquilo. Sim. Então, assim, era só o quê? O status. Então, ela enfiou na cabeça que era só aquilo que ia trazer felicidade pra ela plena. E não é isso. E a mesma coisa quando você, só vou ser feliz quando tiver minha casa própria. Só vou ser feliz quando eu conseguir viajar pra Maldivas. Enquanto isso não acontece, a vida vai passando, né? Exato. E você tá curtindo o que você tem? E quando acontece, aí qual que é o próximo passo, né? O que eu vou fazer pra mim? E realmente, porque fazer nesse feliz? caso aí, você não tem muito pra onde escalar, né? Depois. Não tem, porque assim, claro, eventualmente ali, os casos da magistratura, às vezes você vai fazer outros concursos, outras coisas, você vai, né? Fica anos na magistratura, vou desembargador, pra não sei o quê, né? Pra outros cargos. Mas acaba que, se não é aquilo que você quer, cara, é uma alta responsabilidade. São os maiores salários, né? São os maiores status. Só que o grau de responsabilidade, que às vezes você tem que se fechar numa bolha de vida também, né? O perigo, por vezes. Né? Até nas nossas comarcas aqui e tudo mais, é mais tranquilo. Mas você pega ali capital, né? Já começa o negócio a ficar diferente. Você tem que fechar, se fechar em casa, ter uma redoma. A vida social é totalmente diferente, né? Exatamente. Então você tem que se privar de muita coisa, né? E até não é aconselhado fazer muitas amizades, né? Até por isso tem muitas trocas, né? A cada período existe a troca, né? De juiz, de promotor, de delegado. Eu acho que justamente por isso, né? Por causa dos vínculos que você, mesmo não querendo, acaba criando, né? Indiretamente, você vai criando. E assim, até pela questão de metas. Metas, né? O pessoal por vezes não vê tanto isso, não vislumbra tanto isso no judiciário, mas eles sofrem muito com as metas que são impostas. Serventuários também, por conta do próprio assédio moral que sofrem dentro do judiciário. Então, assim, não é aquela coisa bonitinha, não é aquela que pregam muito. É bem diferente dentro, assim, ouvindo pessoas que já trabalharam lá dentro, né? A gente tem essa perspectiva um pouco diferente. Então, tem que olhar os dois lados. Vale a pena? Beleza. É aquilo que eu quero realmente ou é só por um status? Sim. Eu faria isso se eu não ganhasse nada? E é verdade. O concurso que você prestou na época foi para... Eu queria para delegado. Daí eu fiz alguns simulados, algumas coisas assim. Não cheguei a fazer o concurso porque tu não eu queria chegou a fazer o concurso. Eu queria o de Santa Catarina.
Sim. Então, ainda ele estava com perspectiva de abrir, com expectativa de abrir em Santa Catarina, mas ainda não tinha vindo. Aham. E aí eu fiquei nessa, vou estudar, até abrir o concurso para delegado de polícia de Santa Catarina eu vou fazer. Porque assim, eu pensei, Santa Catarina, estado bom, né? Se você for bater ali com os outros, nossa, a gente tá no paraíso, né, também. Sim. Então, salário interessante também, estabilidade. Eu já estava, no último ano da faculdade, eu estava trabalhando na delegacia de polícia, então, assim, era uma coisa que me enchia um pouco os olhos, assim. Me parecia uma rotina do gerenciamento da delegacia tranquilo, né? Como pode dizer, uma visão limitada, né? Sim. Porque com certeza não é tranquilo. Sim. Mas essa vontade você ainda tem? Ou mudou completamente os Nossa, planos? eu mudei completamente. Porque eu acho que a advocacia, ela meio que o clichê, né? A advocacia me escolheu. Então, eu não tive um propósito. Eu não tinha um propósito X. Na verdade, o propósito eu fui criando no meio do caminho. As pessoas falam muito, eu tenho esse propósito me veio, né? Esse é o propósito que veio até mim. Não. Por vezes você só tem que arregaçar as mangas e criar o seu próprio propósito, porque você não tem pra onde correr. E ou é você que vai fazer, ou é você que vai fazer. Ninguém vai fazer. A gente acaba floreando demais algumas coisas, né? Então, na advocacia é isso. Não dá pra você abrir as portas do teu escritório e esperar que as pessoas venham até você. Não dá. Né? Ninguém vai saber que você existe. Pois é, e o que fazer então, né? Porque você falou ali, quando abriu as portas do teu escritório inicialmente, nos primeiros dias começaram a vir as pessoas, tu disse. Mas as pessoas, elas vêm a partir do quê? Porque vocês não podem fazer um anúncio numa rádio dizendo, né, que você tem um escritório. Exato. É bem complicado, assim. O marketing da advocacia, ele é muito limitado, né? Como tem as outras áreas também, tanto da medicina, da odontologia, da estética, ele fica um pouquinho limitado. Mas agora a gente está caminhando alguns passos mais em direção a... Pessoal, o público tá na internet. A gente tem que mostrar o nosso trabalho na internet. Então, assim, eles estão começando a entender e trabalhar, a modificar o código de ética em relação a isso. Mas ainda tá assim, ainda tá bem Rígido. Sim. Então, a gente não pode ir na rádio e dizer assim, olha, me contrate, meu número é esse, né, eu vou te ajudar, vem até mim, eu cobro para fazer um divórcio X reais, né? São coisas que não... Eu acredito que, assim, tudo vai do bom senso, né, gente? Mas o que às vezes é o bom senso para mim pode não ser para outra pessoa também, né? Mas o advogado, o jovem advogado também, principalmente, ele não pode se limitar por conta desse código de ética, né? Ter alguns cuidados, sim, para não infringir ali, mas também eu acredito muito que no conteúdo informativo, quando você oferece para as pessoas, isso não tem problema nenhum. Aí a pessoa vai decidir se vai entrar em contato com você, se achou interessante você para te acompanhar, né? Se eu acredito que você é capaz de resolver meu problema, mas essa questão de você trazer o conteúdo informativo de uma forma informativa pode funcionar, né? Então, Mas isso é permitido, né? Isso é permitido. Mas foi essa estratégia que você usou desde o início? Desde o comecinho, foi assim que você pensou em atrair os teus clientes? É isso aí. Porque eu já vim de uma geração um pouco diferente, né? Então, embora ali com os meus 12 anos de idade, ainda não tinha toda aquela tecnologia no celular como já tem, né? Hoje. Mas, a partir dos meus 18 anos, 17, já tinha começado toda essa questão das redes sociais. Então, eu já estava nesse meio, já era algo que eu gostava, né? Eu já compartilhava um pouquinho da minha rotina diária, eu gostava de fazer um blog, né? Do que eu fazia. Porque eu sempre gostei de tirar foto. Então, tirar foto das coisas, natural. fazer vídeo das coisas. Então, pra mim, é uma coisa... Sempre tive gosto por isso. E tanto que o meu avô... Eu morava no interior até os meus 6 anos de idade. Tanto que meu avô, quando eu vinha pra cidade, ele mandava eu ir no fotógrafo do lado do bar, que nós temos ali, da minha família também. Mandava eu ir no fotógrafo pra ficar tirando foto de mim a manhã inteira, gravando vídeo. Então, assim, é algo que eu sempre tive uma certa paixão pela fotografia ali, né?
por essa questão. Mas, o que acontece? Quando eu comecei ali, eu disse, ok, vai ser advocacia, vai ser da advocacia que eu vou tirar dinheiro. Então, tô começando a gostar disso, eu acho que eu levo jeito para isso. Eu vou começar a bolar uma estratégia de como que eu vou fazer, como eu vou chegar até as pessoas. Por quê? As pessoas se conhecem pelo boca a boca, que é um ótimo, né? Ótimo aliado, uma ótima indicação. Indicações, o cliente já vem pronto para você também, né? Mas, ou pelos teus familiares, porque daí eu também não tinha advogado na família, não tinha apadrinhamento, né? Então, eu só tinha pessoas assim, gostam do meu pai comentou, minha filha tá trabalhando de advogada. Você contou teu problema pra ela, eu vou indicar minha filha, né? O boca a boca nosso era nesse sentido, porque até então não tinha cliente. E aí, com as redes sociais, eu já parti pra produção de vídeos. Produção de vídeos ali mesmo dentro do Instagram. Então, desde 2020, eu comecei com a produção de conteúdo no Instagram. Primeiro, eu voltei um pouco ela pro marketing, porque eu queria vender a mentoria de marketing, como produzir conteúdo, né? Aí, depois, ainda em 2020, eu direcionei totalmente aos clientes daí com produção voltada a requisitos, voltado próprio ao direito previdenciário. Você iniciou, então, querendo ensinar outros advogados isso? A como se apresentar na internet, como... Não? Não. Assim, não tinha relação com os advogados? Na verdade, era relação com qualquer outro público. Não era necessariamente. Não direcionado ao advogado, realmente. Isso aí. Era direcionado ao público em geral. Certo. Quero vender meus serviços, né? Então, vou te auxiliar. Como é que você vai fazer isso? Qual é a sua persona? Qual é o seu público-alvo? Qual que é teu nicho, subnicho? Como é que você vai escalar? Então, entrava não tinha a ver, então, com a tua profissão de hoje? Não. Porque aí, como eu estava começando na advocacia, eu não estava não estava ganhando um valor fixo mensal. Então, assim, vou vender mentoria, vou tentar ganhar alguma coisa aqui também, né? A mente do empreendedor, ela traça caminhos... Era um serviço extra que você tinha ali, né? Exato. E você conseguiu rentabilizar com isso? Sim, eu consegui atender assim. Eu cheguei a atender umas 5 pessoas, porque durou 5 meses, né? Que foi o que aconteceu. Mas aí depois eu já voltei. Quando eu vi que eu queria atender o cliente previdenciário que vem, né? Dos auxílios, dos benefícios das aposentadorias, aí eu já direcionei meu conteúdo para previdenciário, porque eu vi também que na minha cidade, naquele momento, não tinha ninguém que produzisse conteúdo direcionado no formato vídeo, no formato informativo, na questão de vídeo. Não tinha esse conteúdo. Era o conteúdo mais escrito. Sim. Conteúdo mais por meio de artigo. E isso, por vezes, acaba não chamando tanta atenção do cliente, né? O que era muito novidade ainda em 2020. Então, o vídeo chamava muito mais atenção. O pessoal parava para ver. Porque, geralmente, chama a atenção do pessoal porque eles pensam assim... Pode ter algum conteúdo interessante para mim, ou vou ver para ver se vai ter algum erro aqui, ou vou ver para ver se tem algo interessante. Começa de uma forma e termina de outra. Então... Para dar risada, nem que seja, né? E às Exato, exatamente. Sempre tem um motivo, né? Aí eu já decidi qual era o meu cliente, eu disse, não, eu preciso ser especialista. Então, desde o início, eu já direcionei o meu trabalho ali ao direito previdenciário. Que aí, quando você faz isso, você começa a ser visto mais como autoridade na área. Então, era isso que eu queria desde o início. E é algo que eu não me arrependo de ter feito, assim. Porque geralmente o pessoal começa generalista pra pegar de tudo e tal. Mas eu ter me colocado como autoridade na área, como especialista na área, na verdade não me impediu de atender outras áreas. Chegavam outras áreas até mim, até que eu não tava, assim, cheia de cliente de previdenciário. Eu pegava, mas aí depois você começa a ver que começa a tomar muito tempo fazer outras áreas também. Porque você acaba tendo que estudar mais a fundo. E cada área tem sua peculiaridade, né? Mas você é de direito, você tem que saber um pouco de tudo. Ok, a gente sabe, assim... Mas um pouco, né? Um pouco de tudo. Só que cada área é igual, como no previdenciário, tem as suas especificações. A gente já sabe mais ou menos como é que funciona a comarca tal, como é que funciona o processo administrativo X, como é que a gente faz para subir, como é que a gente faz para mudar isso aqui. E isso são coisas que às vezes os artigos, as leis não ensinam. Ou você tá na prática, ou você sabe, ou você não sabe, né? E aí, comecei a trabalhar, assim, sozinha,
Depois já havia necessidade de chamar alguém ali para auxiliar também os contatos. E concomitante a isso também, vendo a necessidade de dar mais atenção para essas áreas com a personalização, com o olhar de um especialista para atender melhor, eu fechei algumas boas parcerias no caminho. Então, assim, advogados que não trabalhavam diretamente para mim, mas que especialistas em suas áreas poderiam atender os clientes de uma melhor forma, com aquele olhar personalizado. Diferente de quando você tem um escritório que é só você e a generalista. Né? Eu acredito que isso traz muito mais a atenção para o cliente. Porque, por vezes, o cliente que vem para mim é um caso trabalhista, um caso criminal. Mas desse caso X, depois, pode vir outro caso previdenciarista que muito me interessa, né? Ou outro familiar dele também. Então, a gente trabalha com aquele cliente, atende ele, oferece o atendimento personalizado com o advogado que é especialista naquela área X, né? Em parceria. E aí, nós ficamos conduzindo e supervisionando tudo ali junto com o cliente também. Então, a gente consegue trabalhar dessa forma. Hoje, no escritório também tem uma advogada que trabalha com direito de família. Ela é especialista em direito de família, então entra ali tudo. Inventário, divórcio, pensão. Aí a gente consegue... Por quê? Porque são as áreas que mais saem ali. A procura maior ainda são nessas áreas. Direito de família e direito previdenciário. E aí, as demais, a gente consegue trabalhar em parceria, né? Indicação com outros profissionais também, porque aí nós também, como especialista, eu acabo sendo indicada da mesma maneira. Então, a gente trabalha assim, se for um caso que demanda esse trabalho personalizado. Outra área, eu prefiro que seja assim, do que eu pegar uma coisa, talvez não me dedicar da forma que o cliente merece e que o serviço merece da atenção. A gente também tem que ser, com o tempo, né, maduro, para ir escolhendo as batalhas ali e organizando para conseguir atender melhor. Meu escritório não é grande, né? Ele é pequeno para médio, porque assim, nós temos a estrutura ainda ela é pequena, nós aumentamos, reformamos, organizamos, mas ainda temos outros planos aí futuros e hoje a gente consegue atender muito online. Então, assim, a nossa demanda acaba crescendo muito por conta do atendimento em outros estados, outros municípios. Geralmente eu opto por ficar em Santa Catarina, porque daí fica mais fácil também, né? Pra gente trabalhar com o cliente. Mas como tem muito esse atendimento online, a nossa estrutura hoje tá ok, por enquanto, né? Sim. Mas... E aí você faz a videochamada ali, faz a comunicação dessa forma. Isso aí. Alguns clientes a gente consegue ali ir conversando, ir direcionando tudo no WhatsApp. E aí, de repente, a gente pega, né, a depender do caso, depender da situação, a gente marca uma videochamada já para conversar, para fechar com o cliente, para determinar, para ver se é o caso ou não, né? E aí, a gente consegue ir direcionando ele bem tranquilo também. Eu vejo assim que, por vezes, o bom profissional paga pelo mau profissional. Então, por conta desses golpes aí, por conta desses estelionatários, alguns clientes ficam com receio. Mas nós conseguimos mostrar, né, o profissional conseguindo mostrar que o escritório existe, que o escritório tem clientes ali avaliando, tem clientes que estão acompanhando, né? Tem um histórico legal, aí que você é real, aí você consegue, né, fechar com o cliente ainda. Só que confesso que com esses golpes que tem por aí, ou os profissionais aí que acabam enganando os clientes, eles ficam com receio por vezes, né? Mas o online ainda tem sido uma grande aposta para nós aí, desde do ano passado que a gente começou a trabalhar com isso, tem tido um retorno bem positivo, assim, de clientes bons e satisfeitos também. A gente consegue fazer a entrega que eles precisam também, né? Sim. E é uma facilidade para ambos, né? Tanto para o profissional quanto para o cliente aí que tá aí, né? O que você viu assim de tão especial nessa modalidade do direito, né? No previdenciário, que te brilhou os olhos? Então, é muito louco isso, porque é a única matéria que eu jamais pensei em trabalhar na minha vida. Eu sempre achei assim, meu Deus, que chato isso, cara. O que eu vou fazer com direito previdenciário? É uma matéria que, para vocês terem noção, na nossa faculdade, pouco foi falado em direito previdenciário. Então, assim, hoje eles estão meio que incluindo essas matérias na grade também da faculdade e tudo mais. Mas, para vocês terem noção, tem graduações que nem tem. Nem tem o direito previdenciário como uma matéria. Então, agora,
né? Não acompanhei também, mas acredito que agora já está sendo incluído, meio que, né, como uma obrigação de ter essa matéria. Porque era algo que, além da advocacia, que eu não imaginava trabalhar com a advocacia, o previdenciário também não imaginava. Mas me ganhou muito porque, a partir do momento que eu consegui reverter um benefício que não tinha sido concedido para o cliente, ver a satisfação dele, de uma pessoa que precisava de ajuda, que precisava daquilo para se manter, para manter a família, conseguir, é muito satisfatório, porque daí não é só pelo dinheiro também, entendeu? Dinheiro é bom, dinheiro todo mundo gosta. Isso a gente não vai ser hipócrita também, né? Mas, além do dinheiro, o que você está entregando para a pessoa, né? Então, assim, tem as duas partes boas do negócio, que é você conseguir fazer o teu trabalho, ganhar o seu, ao mesmo tempo você tá ajudando alguém a conseguir algo que ela precisa, né? Exceto, assim, eu trabalho muito também, a gente trabalha com as aposentadorias, né? Com essa parte também, mas o meu foco hoje, carro-chefe no nosso escritório, acaba sendo muito mais os auxílios. Aí entra o auxílio doença, que é antigo auxílio doença, mas eu costumo chamar assim porque muitas pessoas ainda reconhecem o benefício por esse nome. Hoje é o auxílio por incapacidade temporária. Até nos meus vídeos eu costumo usar a nomenclatura antiga, porque eu acredito que facilita o entendimento. Sim. Nós não precisamos falar sempre de uma forma formal, então de uma forma que o nosso público entenda, compreenda, se sinta abraçado e se conecte com nós. E também com a aposentadoria por invalidez, que hoje é a aposentadoria por incapacidade permanente, né? E o nosso maior carro-chefe dentre esses é o auxílio acidente e benefício assistencial, que são benefícios pouco ainda usados, que eu vejo por alguns profissionais, que acaba fugindo um pouquinho ali do que está de fácil visualização. Que às vezes a gente consegue mudar a vida do cliente com a conquista desse benefício. Que aí às vezes você vê, recebi auxílio doença em 2016 e em 2015 e foi cessado em 2016. Tá, passou anos, 2024, continuo com uma dorzinha, continuo com um probleminha, uma limitação, não consigo esticar o braço da mesma forma, não consigo levantar mais da mesma forma, né? Porque eu tinha quebrado o braço, eu tinha lesionado. Com isso, comprovando que a pessoa ficou com essa limitação, ainda que mínima, né? Não precisa ficar com uma sequela gritante, mas uma limitação mínima, que gere necessidade de maior esforço para a atividade que você exercia na época que você se machucou, se lesionou, enfim, você pode estar conseguindo receber desde aquela época. E é isso que muitas pessoas não veem. Porque se a gente conseguir comprovar, cara, são os últimos 5 anos. Você não recebe além dos últimos 5 anos, né? Mas são os últimos 5 anos que pode mudar a vida de alguém que achava que nem tinha direito. Sim. E aí continuar, por exemplo, o auxílio acidente, porque que ele é muito bom e eu sou apaixonada, sempre falo isso, porque ele possibilita que o cliente consiga continuar trabalhando. Por vezes o cliente, ele não quer um auxílio doença porque o salário dele maior vem daquele trabalho dele de carteira assinada, né? Vem daquele trabalho diário. Então, o auxílio acidente você consegue receber e continuar trabalhando até que você se aposente. E depois, pode somar esse valor que você chegou a receber do auxílio acidente para fins de cálculo para a tua aposentadoria e aumentar o valor. Então, assim, são várias coisinhas que você vai pegando com a prática, que muitas vezes a graduação não te prepara para isso, né? A graduação não te prepara para a gestão do escritório, para o empreender, para a prática da advocacia, né? Para ter essa comunicação, para estar no meio das redes sociais, que ou você se adapta ou não, né? Mas são benefícios aí que eu gosto muito de trabalhar, assim, e que hoje é o que a gente costuma trazer mais para as pessoas. Porque, geralmente, a pessoa vem com aquela ideia fixa. Quero aposentar. Mas espera aí, não tem direito à aposentadoria. Putz, vou embora. Não, calma aí. Pode ser que você tenha outra coisa lá atrás que você nem imagina. E às vezes a pessoa passou numa perícia faz 10 anos e nem lembra, né? Porque passa tanto tempo... Sim. Ou foi tão difícil, ou já fez recurso no próprio meu INSS, já tentou mais de 2, 3 vezes e não foi atrás. E às vezes por uma palavrinha errada, uma palavrinha que induz o que a gente quer lá atrás, naquela perícia, avaliando os laudos. Outro dia eu analisei 35 laudos no INSS. Então, por uma palavrinha errada, a gente pode usar e pode mudar a vida da pessoa. Então, isso me enche os olhos, é essa possibilidade. Que às vezes numa coisinha você... achei o que era preciso. Claro que nem toda causa
é ganha. Isso a gente não garante para o cliente. E nem pode, né? Seria irresponsabilidade da nossa parte. Mas, assim, o que estiver ao nosso alcance, de garimpar mesmo ali, fazer um trabalho bem artesanal, que hoje ainda o escritório permite que a gente faça, então a gente vai fazer. Para tentar garantir o melhor benefício, a melhor oportunidade para o cliente, acho que isso é essencial. Isso que é o que difere na advocacia e acho que isso que aqui transformou muito a minha advocacia, mesmo sendo ainda uma jovem advocacia. Ô, Tony, você falou que fez uma especialização, né, nesse ramo, né, no previdenciário, e que, claro, o direito ele oferece um leque bastante grande de opções para você seguir por várias áreas aí, tanto a criminal como a previdenciária, que é o teu caso, mas, no entanto, ele não quer dizer que você fez uma especialização, que você estudou as leis ali, o código e tudo, que você está pronto e não vai precisar mais mexer em nenhum momento. Porque, por exemplo, o previdenciário, que é o teu caso, teve uma reforma da Previdência não faz muito tempo, né? Exatamente. Muita coisa mudou. Exatamente. Você teve que passar por uma reciclagem, né? Aí você, como é que faz? Faz por conta, vai atrás, pesquisa, lê todas as leis ali que foram aprovadas, começaram a entrar em vigor. Como é que é? É isso aí. É isso que eu falo que às vezes o pessoal costuma dizer assim, não, o advogado tá lá há 20 anos trabalhando e não sei o quê. Mas, gente, não é porque o advogado tá há 20 anos trabalhando que ele não vai ter que se atualizar também. E isso que eu acho que pega mais nos escritórios ou nos grandes escritórios. Que se você não se atualiza, você vai ficar para trás do jovem advogado. Né? Tá naquela perspicácia, tá naquele gás para estudar, para aprender, para ir atrás. E às vezes os grandes, ou quem tá aí há muito tempo já tá cansado, né? Ou pela falta da gestão mais eficiente e tudo mais, né? Acaba estando bem exausto em relação a isso. Mas, respondendo a sua pergunta, sobre essa questão da reforma, uma coisa boa foi que logo que eu comecei, já tinha vindo a reforma. Então, eu já entrei com a reforma. E isso foi bom, porque, assim, a alteração foi 13/11/2019, né? Então, ali, 2020... Você começou... 2020... Já comecei dentro. Enquanto isso, os outros profissionais estavam tendo que se atualizar. Sim. Mas, nesse meio tempo, veio várias alterações. E ainda muitas estão por vir. Mas aí, a gente se obriga. Cursos práticos. Eu ainda faço muito curso prático, fazer boas mentorias também, que a gente ganha alguns passos largos em relação a isso, que se a gente fosse fazer sozinho, a gente acabava patinando. Então, assim, nesse meio tempo a gente estuda muito, não só da especialização. O advogado ele tem que estar em constante mudança, em constante estudo, porque é pesado, assim, alterou bastante e ainda vai alterar. Viu? Mas em cima dos casos que você atende, você consegue, digamos assim, fazer muito reaproveitamento de situações, ou elas têm que sempre ser tratadas do zero? O caso é o do Jonathan, então vou ter que estudar tudo do zero lá, porque ele vai ser totalmente diferente do caso do Jefferson. É assim, ou você consegue reaproveitar muito, digamos, tem meio que um formato ali, uma fórmula, alguma coisa um padrão, sentido, né? O que eu vejo muito, a gente costuma trabalhar com alguns POPs, que eu chamo, que são procedimentos operacionais padrões. E nesses POPs, a gente coloca alguns dos requisitos básicos. Então, assim, tem os requisitos chaves, pra gente verificar se a pessoa tem possibilidade do direito ou não, e depois uma análise mais detalhada, né? Porque daí cada caso vai ser um caso, realmente. Cada caso vai depender de uma análise detalhada em relação àquilo, em relação aos laudos, por exemplo. Então, assim, se a gente já verifica de pronto, bem fácil, se aquela pessoa tem direito, maravilha. Mas aí você pega um cliente, igual eu peguei na semana passada, que as meninas daí repassaram pra mim, porque elas não estavam conseguindo destrinchar aquilo lá. Por quê? Porque tinha passado já por mais de 35 perícias. Então, tinha que analisar laudo a laudo pra gente não pegar o último. A última perícia dela foi em 2024? Ok. Mas e se, na perícia de 2022, ela já mostrou que estava com aquele direito? Se eu conseguir uma ADER, que a gente chama, né? Data de entrada e requerimento, de 2022 para eu receber desde aquela época, pra mim é muito melhor, né? E aí, você tem que ter o olhar mais clínico, mais treinado em relação a isso. Nesses benefícios, pra gente verificar os requisitos padrões ali, né? Daí tem, benefício assistencial.
Quais são os requisitos? Benefício assistencial são direcionados para as pessoas em condição de miserabilidade, pessoas de baixa renda, geralmente agora que está sendo possível para pessoas também que já recebem Bolsa Família, então a gente já recebe Bolsa Família, já liga um alerta. Tem pouca condição financeira, porque miserabilidade é o termo que eles usam, né? Mas a gente cria essa especificação com tem pouca condição financeira? Tem pouca condição financeira. Tem algum problema? E aí não entra só a deficiência que eles costumam chamar ainda, né? Não entra só a deficiência para o INSS. Embora eles usem esse termo, é um impedimento de longo prazo. Então, no benefício assistencial, a gente já sabe. Vai entrar a questão de não ter condições financeiras e de ver se tem algum problema. E problema esse, seja problema ortopédico, problema psiquiátrico, alguma deficiência realmente evidente ou não. Então, entra todas as doenças possíveis. Desde um AVC que pode ter deixado uma sequela, pode ter deixado um impedimento de longo prazo. E aí a gente coloca isso como um requisito básico. Esses são alguns pontos que vão ser avaliados. Mas aí, para ver realmente se a pessoa tem direito ou não, só consultando o INSS da pessoa para avaliar a documentação e ver. Esse benefício assistencial, por exemplo, ele já vai se direcionar para alguém que não trabalha de carteira assinada há muito tempo ou que não tem nenhuma contribuição. Então, se a pessoa chega para nós no escritório e fala assim, olha, eu tenho muito problema ortopédico, muito problema de coluna. Tenho um bico de papagaio, tenho uma hérnia de disco, tenho artrose, tenho osteoartrose. Se a pessoa já chega com isso e diz para mim, mas olha só, eu não sei se eu consigo, porque já faz muito tempo que eu não trabalho de carteira assinada e que eu não tenho contribuição. Mas eu realmente não tenho condição para andar, eu não tenho carro, então já fica difícil. Então a pessoa já vem com uma história. Ela já vem contando a história dela. E aí só aí ela já me disse que ela não tem a condição financeira necessária, ela não tem o carro ali para o seu deslocamento também, que ela tem um problema, que ela não trabalha de carteira assinada. Se ela não trabalhou com carteira assinada há muito tempo, pode ser que tenha direito a um benefício assistencial. Que benefício assistencial é para pessoas que não possuem nenhuma contribuição, né? Ou estão ali sem nenhuma qualidade, que a gente chama. Então, aí a gente já liga um alerta para esse tipo de benefício. Só que é só na prática mesmo. Eu até estava vendo agora com as meninas para iniciar um treinamento lá, porque chega muito cliente no online e já vem com esses questionamentos. Aí a gente já consegue direcionar. Vai ser um caso de BPC, vai ser um caso de auxílio-doença, vai ser um caso de aposentadoria por invalidez. Aí a gente já consegue ir direcionando melhor. E geralmente nesses casos de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, pode ter um auxílio-acidente lá atrás. Daí eu faço essa averiguação aí. Mas são casos que envolvem esses do auxílio-acidente, por isso que eu falo, geralmente eles olham o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Daí a gente pega um auxílio-acidente e dá uma vasculhada ali no histórico do cliente mesmo. E o perfil desses clientes, geralmente, você falou aí bastante dos casos de clientes que necessitam de Bolsa Família ou têm Bolsa Família. Esse é o principal perfil dos clientes que vocês atendem ou que chegam até vocês? Não, na verdade é do benefício assistencial. E geralmente, assim, se o cliente já vem com um histórico que ele recebe Bolsa Família, né? Que ele depende de terceiro, que ele vai até o CRAS ou vem do CRAS por conta de uma negativa. Então, a gente já começa a direcionar. Já abre o olho para um benefício assistencial. Que o benefício assistencial, ele é direcionado para as pessoas baixa renda, que cada um da casa, em outras palavras, tem que receber até 353, é um quarto do salário mínimo. Então, cada pessoa, renda per capita, cada cabeça da casa, cada pessoa da casa tem que receber no máximo R$353, o saldo total da família. Então, por isso que eles colocam em condição de miserabilidade. E aí a gente já liga um alerta, porque BPC, ele serve para pessoas com 65 anos de idade e que estejam em condição de miserabilidade, sem precisar comprovar impedimento de longo prazo ou ali a deficiência que eles chamam, ou para pessoas que têm o impedimento de longo prazo e a deficiência, mais a condição de miserabilidade. Então, tem essas duas oportunidades. Se a pessoa já tem 65 anos, mas não tem nenhuma contribuição, quero me aposentar, já estou com 65 anos, mas não tenho tempo na carteira suficiente. Peraí, qual que é a tua condição em casa?
né? Mora em casa própria, casa alugada, casa cedida, quem que mora com você, quais são as pessoas, alguém da família já recebe algum benefício, porque até se alguém da família já recebe algum benefício, pode ser desconsiderado nesse benefício assistencial também. Então, os que mais chegam para nós são de BPC LOAS, sim, são clientes, né, de condição mais baixa, de renda baixa, porque precisam realmente desse benefício para sobreviver, né? E também são clientes em relação ao auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente, que também são pessoas que, assim, se veem, por vezes, obrigadas a continuar trabalhando para continuar se sustentando. Então, também estão numa condição ali precisando. Tanto é que quem recebe auxílio-doença, quem recebe aposentadoria por invalidez, tem que ficar obrigatoriamente afastado do trabalho daí, né? Senão pode ocorrer denúncia, pode ser cessado o benefício, que é o que vem o pente fino por aí, aproveitando o gancho. Pente fino que começa agora em julho, começou, para fazer a averiguação de eventuais irregularidades que tenham em benefícios, em quem recebe auxílio-doença, invalidez e benefício assistencial, inclusive. Sim. O único que permite é o auxílio-acidente, que você pode continuar trabalhando, então. Isso aí, isso aí. Auxílio-acidente e aposentadoria normal, que a gente chama, né? Já se for uma aposentadoria especial, já não pode mais continuar nas mesmas atividades insalubres ali, né? Periculosas, que envolve tudo isso. Sim. Então, mais quem recebe aposentadoria normal, pode continuar trabalhando, e auxílio-acidente também. Você falou do BPC, ele serve como, por exemplo, você citou um detalhe interessante, que ele serve para pessoa que não recolheu, por exemplo, não recolheu ali o INSS ao longo da vida, chegou no estágio ali, como é que vai se aposentar? Não contribuiu, né? Isso, já é idoso. Sim. Não contribuiu, ou não contribuiu a vida inteira. Acontece às vezes com dona de casa, que acaba, por falta de chegar a informação até ela mesmo, acaba não sabendo que deveria contribuir pelo carnezinho, né, do INSS. Pagar por conta ali por fora, né? Isso aí. E aí acaba ficando anos e anos sem contribuir. Ou nunca contribuiu. E nem tá na agricultura, pra gente, de repente, encaixar ali, né, o trabalho na agricultura. Então, nesse caso, é cabível para idosos. Com 65 anos ou mais, já cabe o benefício assistencial, desde que, claro, ali o requisito da condição financeira a gente consiga entrar. Sim. Se não bater na trave e a gente conseguir comprovar que tem vários gastos também, né? Mas aí esses Talvez benefícios, quando contemplados, eles são um salário mínimo ou não chega a isso? Chega. Isso, o benefício assistencial, ele fica na faixa ali de um salário mínimo, mas a diferença para aposentadoria por invalidez e tudo mais, é a questão do 13º, né? E os outros acréscimos que vêm. Ele vai ficar restrito a um salário. É essa a diferenciação. Sim. E a pessoa pode acumular, por exemplo, mais que um benefício, ter esse benefício e ter, por exemplo, um outro tipo de auxílio, um auxílio acidente, por exemplo, ou até ser aposentado e por uma aposentada de forma que contribuiu ali ao longo do tempo e conseguir esse benefício também por algum outro motivo? Não pode? Não. Ele não cumula. Se eu, por exemplo, eu moro com você, nós três, você recebe um BPC também, o meu filho recebe um BPC e eu não recebo nenhum benefício. Aí eu posso ver se cabe o benefício assistencial para mim, mesmo tendo alguém da minha casa recebendo um BPC ou aposentado com até um salário. Não acumula o CPF, né? Mas as pessoas da residência... Isso aí. Eu que quero o BPC para mim, eu não posso estar recebendo algum outro benefício. Daí não vai se encaixar. Isso acaba acontecendo às vezes, a pessoa tá lá, recebe uma pensão por morte, não tem tempo suficiente para aposentar, né? Daí a gente orienta de uma outra maneira. De repente, começar a fazer algumas contribuições. Aí a gente analisa o histórico dela, né? De trabalho e tudo mais, para ver se compensa. Porque às vezes até as pessoas acham, vou pagar a mais, vou receber a mais. Nem sempre é assim que acontece, né? Daí precisa fazer uma análise para ver se vale a pena e se você não vai acabar perdendo dinheiro também. Mas outras situações pode receber 2 benefícios? Por exemplo, você falou na pensão, né? Quem é pensionista vai se aposentar ou vai sofrer algum tipo de consequência, problema ali, né? E vai precisar de um outro benefício. Pode acumular daí nesse caso? Pode sim. Porque muita gente ainda é um pouco, ainda é mito isso para muitas pessoas. Eu sempre acabo lançando um vídeo falando sobre isso com algumas curiosidades básicas. Que é a pensão. A pensão cumula com a aposentadoria, com auxílio,
com auxílio doença, com aposentadoria por invalidez, com auxílio acidente, cumula. Se eu recebo pensão por morte, posso me casar novamente? Posso me casar novamente, eu não vou perder minha pensão por morte. Também ainda, algumas pessoas acabam ficando com isso na cabeça, né? É um mito. Então, podem receber a mesma coisa. Se comprovar que tem o direito, vai dar certo. E até se você se casar novamente e aquela pessoa falecer novamente, Recebe duas pensões, no caso. Se a pensão, a pensão dele vai ser maior do que a que eu recebia, eu posso estar optando pela que me for mais vantajosa. Mas ela não é cumulativa, então. Daí ela não vai acumular. Anteriormente, acumulava. Agora, com o passar ali dos anos que teve as alterações da reforma também, mudou. Daí agora a pessoa opta, né? Pode escolher uma ou outra. Sim. Mas já é bom também, né? Sim. Porque as pessoas achavam que nem podia casar, nem podia contribuir para receber uma aposentadoria. Podem receber as duas coisas. Talvez mude a questão dos valores ali. Do que recebe a mais e a outra que recebe... Tu vai receber um pouquinho a menos, mas aí você vai escolher qual que é a mais vantajosa para você. Isso vale também para a aposentadoria, por exemplo? Por exemplo, a pessoa recebe uma pensão e vai se aposentar. Tem que optar também por uma ou por outra? Não. Esse Vai receber as duas juntas. É isso aí. Integralmente? O que muda é só se for uma pensão, realmente. Daí tem que optar. Daí tem que optar. Mas se não, você vai receber integral, de acordo ali com o cálculo da média aritmética, que a gente chama, né? A gente acha que vai pro direito e não vai fazer cálculo, mas se obriga a fazer. Mas se obriga a fazer e aprende, né? E tudo mais. Mas é uma coisa que ainda muitas pessoas não sabem. Sempre chegam no escritório com essa dúvida da pensão por morte. Porque daí, geralmente, o marido ou a esposa não quer casar, né? Aí não sabem o porquê. Pois é. Tem o Pode receio ser ali de perder o benefício, né? Ou é só uma desculpa. Tuane, a questão da aposentadoria em si, sempre quando a pessoa ela vai se aposentar, ela precisa necessariamente de um amparo de advogado, de alguém especializado na área? Olha, o meu INSS, ele possibilita o segurado para que ele entre de forma sozinha, né? Para que ele entre pelo meu INSS sem precisar do auxílio de um profissional, sem obrigatoriedade, né? Mas, advogada que sou, eu sugiro que procure um profissional, né? Por vezes não é tão simples. Se for só, cumprir a idade ali, cumprir o tempo, sabe que não tem nenhuma alteração nos valores que vai mudar o valor da tua aposentadoria, ok. Mas aí que tá o perigo, porque a simulação do INSS ela não é tão correta assim, né? Por vezes o teu CNIS, que é o documentozinho que você pode acessar no teu INSS, tem o totem lá, assim, de CNIS, que é o cadastro de contribuições e vínculos que você tem, que possui na tua carteira de trabalho, por vezes ele não tá completo. Ou falta alguma coisa, ou falta algum valor de benefício que você recebeu, alguma contribuição diferente, e isso pode impactar positivamente na aposentadoria. E isso, por vezes, o INSS só calcula com as informações que ele tem lá. Sim. Mas que, por vezes, precisa de algumas atualizações por estar errado, equivocado ou faltando alguma coisa. Então, é bom tomar esse cuidado. Por isso que o auxílio de um profissional é o melhor caminho, né? Às vezes, você fica ali batendo a cabeça no administrativo e já podia ter ido do judicial também. São alguns pontos. Fora o valor do salário, né? Que pode mudar bastante. Com 3 meses a mais de contribuição, às vezes pode fazer uma boa diferença no valor salarial. Sim. E a questão do tempo também para você conseguir o benefício não, a aposentadoria em si, pode ser mais rápido com o amparo de um profissional? Sim, pode ser mais rápido. Claro que assim, o rápido ele depende de vários fatores. Depende do profissional e depende também de onde que você vai entrar com o processo, né? De como que vai ser, se vai precisar de mais prova ou não, se o processo já está redondinho ou se exigem mais alguma coisa. Então, ele depende de vários fatores ali para auxiliar, né? Eu falo para os clientes sempre que quem tem prazo somos nós advogados, né? Mas ali, o judiciário, ele não tem prazo fixo em si. Por vezes... Para julgar, né? Principalmente no quesito aposentadorias. Por isso que, às vezes, os auxílios e benefícios assistenciais, eles acabam acontecendo de uma forma um pouco mais rápida, porque são benefícios para as pessoas que estão ali numa condição mais preciosa, que eles costumam dizer, né? Mais precisando mais. E a aposentadoria não, claro, não que as pessoas não precisem, mas o olhar deles acaba sendo voltado para essas pessoas ali de benefícios de incapacidade. Seria um olhar mais urgente para isso. Isso, um olhar mais urgente, porque assim, eles têm N processos. Então, eles acabam definindo as prioridades e, às vezes, esses das aposentadorias acabam ficando um pouco para trás, fica um ano ali ou
6 meses parado num só, daí a gente tem que tentar dar uma cutucada, assim, colocar algum pedido no processo, ó, vai ter algum andamento, tá faltando alguma coisa, para tentar fazer com que isso seja o mais rápido possível. Mas às vezes não fica tanto na nossa mão, foge um pouco. Mas e aí as aposentadorias, digamos que demorem para vir, né, para ser julgado em si. Aí tem um retroativo disso? Como é que funciona? Isso. O bom é isso, que o tempo que você entrou, se desde quando você entrou, você já tinha direito efetivamente, você tem direito a receber desde quando você entrou com o pedido. Então, eu entrei com o pedido, agora a gente tem um processo lá que foi em 2020, com o pente fino que veio, o benefício dele de incapacidade permanente, invalidez, cessou, e a gente optou, analisou. Vale a pena a gente entrar com um processo para restabelecer esse teu benefício, ou agora você já tem tempo, tem como somar esses teus 10 anos que tu ficou recebendo aposentadoria por invalidez, para fins de aposentadoria. Então, assim, dava mais de 30 e poucos anos, mais de 35 anos, que ele tinha de tempo de contribuição com essa aposentadoria por invalidez que ele estava recebendo. Então, a gente optou, ao invés de pedir o restabelecimento, a gente já pedia aposentadoria. Mas, tá ali desde 2021, rodando essa aposentadoria. Agora foi marcado o julgamento. Então, assim, levou um certo tempo para ser julgado efetivamente, né? Mas aí, então só nesses casos. Mas, por exemplo, se a pessoa, ela já poderia ter se aposentado há 2 anos, por exemplo, e ela não entrou com um pedido 2 anos atrás, ela vai entrar com o pedido agora. Esses 2 anos que passaram, ela não vai ter direito a um retroativo. Exatamente. Então, por isso que o ideal, assim, tô na dúvida, né, não sei se eu tenho direito ou não. Para isso que tá lá o profissional da advocacia, né, o especialista em direito previdenciário. Você vai lá e vê, já tenho tempo suficiente, vale a pena entrar? O quanto antes você entrar, principalmente nesses também ali do auxílio acidente, o quanto antes tu entra, melhor. Porque aí você não perde os últimos 5 anos que você pode ter o direito a receber a partir do momento que você entra. Senão, não vai contar para nada. Só vai entrar se a gente demonstrar esse interesse de agir que a gente chama. A gente acionou o poder público, a gente acionou a autarquia, mas não teve retorno. Então, vai contar a partir daquilo ali, a partir da comprovação do direito. E a pessoa, usando esse mesmo exemplo aí, da pessoa que não ficou 2 anos contribuindo ainda, tem alguma certa vantagem em cima disso ou ela simplesmente vai... esses 2 anos de contribuição não vão somar para que a aposentadoria seja maior, por exemplo? Ou ela soma esses 2 anos a mais de contribuição para que a aposentadoria venha um valor maior mensal ou não? Aí vai depender de cada caso. Aí por isso que vale a análise do advogado. Porque às vezes compensa você ficar contribuindo, se você vai preencher direito a outro tipo de aposentadoria que não aquela que você está pedindo agora. Então, eles são obrigados a conceder o benefício mais vantajoso ao segurado, né, ao cliente. Então, assim, eu entrei aqui porque eu tenho direito à aposentadoria por tempo de contribuição e vou receber R$ 3.500 no meu cálculo de hoje. Mas daqui 2 anos eu já tenho direito a outro tipo de aposentadoria, talvez. Então, assim, valeria a pena continuar trabalhando ou não? Vai considerar a partir daquela data que eu tinha direito para outra aposentadoria? Então, assim, vai depender muito do caso concreto para a gente analisar contribuição por contribuição. Mas por isso que a gente fala, o sinônimo de contribuição alta não é sinônimo de benefício maior. Depende muito. É isso aí. Tem essas altas profissões, patentes aí do pessoal que trabalha, né, em grandes empresas, grandes multinacionais também, que às vezes contribuem sempre alto, mas nem sempre esse valor vai ser contado, vai ser tão vantajoso como você pensa. Às vezes não compensa você ficar contribuindo 1 ano ali se você já vai alcançar o patamar que você queria. Porque aqui, tem um teto, né? É isso aí. Na aposentadoria tem um teto, né? Qual que é o teto? É isso aí. Tem o teto, esse teto é feito com base... Agora eu não lembro o nome. Eu não lembro agora, mas era R$7.000. Era R$7.000 e depois ele fazia em 11%. Só que a pessoa pode contribuir. A pessoa pode contribuir entre 5%, que é o baixa renda. Pode contribuir com 5%. Pode contribuir com 11% ou com 20% do salário. E aí vai depender. Eu não lembro o teto agora. Mas aí, nesse percentual, na variância desse percentual, lá no final vai variar a aposentadoria. Vai fazer a diferença, com certeza. Só que, o que eu falo? Que por vezes, mesmo que eu passe a minha vida inteira, ou parte da minha vida, tipo, agora eu vou começar a contribuir acima do teto.
talvez não compense se é para eu me aposentar daqui a 5 anos. Né? Tem que fazer um cálculo. Pois é, porque... Senão você perde dinheiro e não pode pedir de volta ainda, né? Antigamente, antes da reforma, por exemplo, existia essa possibilidade de contribuir nos últimos anos ali, porque o INSS pegava para fazer o cálculo, se não me engano, ali as maiores contribuições, né? Os e agora não, agora o cálculo é feito ao longo de todo o período. Então, se você ganhou nos últimos 5 anos, por exemplo, 10 salários mínimos, e ao longo de 30 anos você ganhou um salário, vai ser contado os 5 anos, os últimos 5 anos, junto com os 30 de um salário mínimo, né? Para fazer a média. Por isso que daí acaba baixando um pouco. Não vale a pena aumentar, digamos assim, né? Muitas vezes o valor da contribuição lá na reta final, né? Porque a média é do montante todo, né? É isso, até tinha essa questão da revisão da vida toda, que bateu muito na tecla disso e acabou ficando em stand-by, né? Acabou parando e acabou a história da revisão da vida toda. Porque na revisão da vida toda, eles possibilitavam que as pessoas que tinham contribuído a partir de 1994, agora não lembro ao certo o mês ali, né? Mas eles só consideravam as contribuições a partir disso, e não lá atrás. E às vezes podia fazer a diferença nesse valor final. Então essa era a ideia da revisão da vida toda, né? A gente fazer toda a utilização do cálculo para chegar numa média X, e às vezes dava uma... né? Eu tenho uns processos ainda lá no escritório que a gente pegou, que dava a diferença de 500, 700 reais. Parece pouco, né? Mas faz a diferença no fim. Né? Exato. Faz a diferença, né? Nem que fosse 300 reais, 200 reais. No fim das contas, a conta aumenta, né? Bastante. Então, por isso que eu falo que é até difícil a gente metrificar ou colocar em pauta até que ponto que vale a pena você pagar a mais, né? A aposentadoria. Mas até que ponto que vale a pena você pagar mais as contribuições. Porque cada profissão relacionada à CLT também, cada emprego tem sua faixa de valor que você recebe, tem a faixa que ele já desconta automaticamente. E aí vai caber a você a possibilidade também de complementar essas contribuições. Ou, se você é autônomo, né, a possibilidade de você complementar na tua empresa, ou de complementar no carnezinho que você paga. Então, tem essas diferenciações. Aí, a gente sempre oferece a análise detalhada do benefício para o cliente também, que daí a gente consegue somar todas as contribuições e dizer, se você parar de pagar aqui, você vai receber tua aposentadoria no valor X. Se você começar... de repente esperar 2, 3 meses, teu salário vai aumentar em 500 reais. Vale a pena esperar. Então não adianta ficar naquela ânsia. Vou pegar deu a simulação do INSS que eu já posso me aposentar. Às vezes, se você esperar 3 meses, você perdeu o dinheiro, né? E aí desaposentar e poder aposentar, não pode. Não pode. E outra coisa, outra dúvida. Digamos assim, a revisão de quem já está aposentado. Porque, digamos... aposentou ali com, 3 salários, né? Tá recebendo 3 salários mínimos de aposentadoria. E daqui 10 anos, ele vai continuar recebendo 3 salários mínimos de aposentadoria? Ou os 3 salários que ele começou lá atrás, eles vão depreciar e ele vai continuar, recebendo 3 mil reais, que era na época, por exemplo? Não, vai depreciando. Vai depreciando. Vai mudando. A dor de muitos clientes que chegam no escritório. Parece que eu tava recebendo, 4 mil reais. Tava recebendo 3 mil e poucos reais. E agora o meu salário foi para 2 mil e pouco, foi para 2 mil. Então, ele vai alterando, porque o salário mínimo para nós, ele vai alterando todo ano também. Sim. Então, automaticamente no INSS, isso não muda para fins da aposentadoria. Se é um salário mínimo, vai ser sempre corrigido da mesma forma. Se é um benefício assistencial... vai ser agora, se é mais que um salário, ele vai defasar, né? É isso aí. Não tem como fazer. Não tem questão do como... real mesmo. Então, a pessoa que, 10 anos atrás aposentou com 3 salários, hoje ela vai estar recebendo um salário, digamos. Se o salário fosse, né? É isso aí. E aí, claro, cabe... Tem várias revisõezinhas que caíram por terra abaixo, né? Então, agora tem algumas ainda que são válidas, mas vai de caso a caso, porque tem gente que
que se aposentou ainda e entrou os cálculos de 91. Tem gente que não, tem gente de 94. Então, assim, vai mudar de ano a ano a possibilidade, né? Que tinha a revisão do buraco negro, a revisão da vida toda, né? Revisões de atividades concomitantes, revisões para inclusão de período de auxílio-acidente, que antes não era muito falado e agora pode também. Então, essa revisão de atividade concomitante é bem interessante, que se a pessoa trabalhou em duas, somou as duas, dá pra gente tentar incluir. Então, vai de caso a caso. Tem algumas... por isso que, às vezes, vale o pessoal buscar, tá na dúvida, busca um auxílio, às vezes, para você verificar, porque pode ser um dinheiro que tá ali parado e os últimos 5 anos tu recebe, fora isso não, né? Mas tem várias revisõezinhas. Muitas já caíram fora, mas tem algumas que ainda são viáveis e valem a pena, né? Para tentar aumentar um pouquinho, porque vai caindo. Sim. Infelizmente, não consegue fugir muito disso, né? Você falou da situação de entrar com o pedido, porque a pessoa consegue receber o retroativo, mesmo que demore depois um tempo. Isso. E se não entra com o pedido, aí sim perde aquele dinheiro, né? Mas existe a possibilidade de fazer, por exemplo, falta 1 ano, 2, não sei quanto ainda para me aposentar, existe a possibilidade de entrar com o pedido, mesmo que não tenha dado o tempo? Não. Não? Não. Porque daí, o que acontece? O próprio INSS, a autarquia, o juízo, ele vai verificar que você fez isso de má fé também. Então, já vai ser negado nos primeiros pedidos, né? Então, assim, falta pouco? Tá, mas eu ainda não tô no meu direito. Mas ainda falta, Não né? vai entrar. Falta pouco, mas ainda Mas falta. aí o INSS informa quanto tempo falta para o... Ele pode, na verdade, assim, nem tudo que o INSS vai te falar no meu INSS vai ser verdade, né? Então, porque eles também erram. Aham. Principalmente os servidores. É muito defasado os servidores treinados. Então, lá não entram pessoas que estudaram direito. Entram pessoas de todas as formações possíveis. E aí, isso acaba, por vezes... É isso que acaba, por vezes, prejudicando o segurado. Porque eu entrei, eles negam por algum motivo. Esse motivo a gente verifica que nem tá na lei, que já mudou a portaria que tava. E com o mandado de segurança, às vezes a gente resolve tudo no administrativo. E aí chega no outro servidor, o entendimento do servidor já é atualizado. Sim. Então, por conta disso, acaba se prejudicando. Por isso que não dá pra tomar como verdade tudo que se passa ali, né? Mas... Porque é uma coisa que, tô pensando aqui, demanda bastante, a pessoa tem que estar muito atenta, né? Porque, estou me aposentando, eu não posso entrar antes, né? Você falou que daí pode caracterizar a má fé, mas também se eu entrar depois é prejuízo, né? Tem que ficar atento ali para... Exatamente, ali na veia, né? Tem que ser sincronizado, né? Exato, exatamente. E assim, claro que nessa questão não é aconselhável entrar antes, porque justamente você entra quando você vai verificar que você tem a iminência do direito ali, né? Mas se for visto no decorrer do processo, a pessoa quando entrou aqui não tinha direito, mas a partir do ano de 2024 ela teve direito. Então ela vai receber só a partir do ano de 2024. Mas aí Daí ela vai perder aqueles atrasados, mesmo que ela entrou antes. Sim, Por isso que não sim. vale... Sim. Não Mas aí, vale a pena, né? É interessante, então, a sugestão para as pessoas, né? Que procurem um profissional, mesmo que ainda não esteja no momento da aposentadoria, porque aí vai procurar o profissional. O profissional vai fazer esse mapeamento. Exato. Essa estimativa de tempo, de quanto falta, né? De quando é que vai... a previsão de se aposentar é lá na metade de 2025. Então, na metade de 2025, o profissional vai procurar a pessoa novamente? Exato, exatamente. Porque é até engraçado, porque essa semana, terça-feira, na terça-feira eu consegui conversar com o cliente para fazer a entrega de uma análise de aposentadoria. E nessa questão em específico, o cliente não tinha 50 anos de idade, 48 anos. Ou seja, ainda jovem, uma boa idade, e estava indo em busca de saber qual seria o melhor momento para se aposentar. E não que ele quisesse parar de trabalhar efetivamente. Mas ele trabalhou muito tempo exposto a condições insalubres e periculosas. Então ele ouvia boatos, né, com as mudanças da lei. Um dizia que dava para se aposentar, um dizia que ele já tinha direito, outro dizia que ele nunca mais ia se aposentar. Ele só queria resolver isso. Para ele ficar tranquilo. Só tirar a dúvida. E para ele pensar assim, não, então eu posso esperar tranquilo até 2039. Para eu ver se eu vou conseguir me aposentar, para eu depois fazer uma nova análise e ver qual o meu salário vai mudar. Mas aí a gente já conseguiu fazer a expectativa dele, contando o tempo normal dele. Normal, ele já tinha uns 28 anos de tempo de contribuição, então já tinha bastante, né? Mas
só ia se encaixar na aposentadoria por idade. E aí depois, assim, desmistificamos outras questões da aposentadoria especial, porque agora já a gente não consegue, no caso dele em específico, a gente não conseguia fazer algumas concessões, né? Vou alterar meu tempo comum e vou alterar ele para especial, então no dele não cabia. E ele não conseguiu entrar na regra da aposentadoria especial por 4 meses. Nossa. 3 a 4 meses. Então, assim, e claro, agora eles estão... Tem um lobby rolando também em relação ao governo e tudo, discussão de projetos em relação à aposentadoria especial, porque tinha muitas pessoas na iminência de se aposentar pelo tempo especial, que era o caso dele. Por 3, 4 meses ele ficou fora. Então é muito injusto isso. Faltava assim... se ele tivesse trabalhado 4 meses antes, de 1995, ele tinha se aposentado. Sim. E então, não foi por culpa dele, né? Não foi por culpa dele, porque tempo trabalhado ele tinha, né? E aí, então, assim... se ele não tivesse ido lá, ele disse, não, perfeito. Consegui agora, pelo menos, ver o que eu vou fazer da minha vida a partir de agora. E ver que talvez lá na frente não compensa continuar contribuindo dessa forma. Ou eu posso esperar. Ou é melhor eu procurar um profissional para, de repente, eu ver se meu salário pode aumentar no fim. Mas a gente conseguiu tranquilizar ele em meio a tantas mudanças. Porque a informação com a internet também é aquela história, né? É informação para todo lado. Então, por isso que você tem que cuidar bastante em quem você se baseia, em quem você acompanha. Tem informação e a desinformação. E a desinformação. E até quando, assim, às vezes o que eu falo para João repassa para Cláudio de uma forma totalmente diferente. Vai distorcendo. É a história do telefone sem fio, né? Isso. Então, vale esse cuidado aí, nessa atenção, né? Em relação a isso. Mas as aposentadorias é muito particular, assim, de você olhar cada uma. E como é que está a situação do tempo de contribuição, a idade para poder se aposentar? Tem, assim, dá para... eu sei que varia muito, por exemplo, professor, agricultor, tem situações diferentes, né? Mas dá para fazer, assim, um geral? O que a gente vê a média agora, porque, assim, com a reforma da Previdência, eles foram incluindo 6 meses a 6 meses, sempre, né? Então, para não ter aquela mudança tão drástica, cada semestre ia aumentando 6 meses no tempo de contribuição ali, na idade pedida. Então, atualmente, o homem vai fechar agora, a partir de julho, para 65 anos de idade e a mulher para 60 anos, e a mulher para 62 anos de idade. Tempo de contribuição do homem fica ali, agora vai para os 20 anos de tempo de contribuição e a mulher para os 15 anos de tempo de contribuição. Essa é a base que a gente vê, né? E aí as outras regras vão entrar naquela questão também da especial que eles estão discutindo agora. Para as pessoas que estavam na iminência de se aposentar ali 13/11/2019, eles colocaram algumas regrinhas de transição. Daí são as regras de pontos, regra da idade mínima, tempo mínimo, né? Porque antes, se o homem tivesse 35 anos de contribuição e a mulher 30 anos de contribuição, eles já conseguiriam se aposentar independentemente da idade, né? Então, se eles estavam nessa iminência, estavam com o homem que precisaria de 35, estava com 33 anos. Estava com 34 anos. Opa, talvez hoje ele já tenha direito também, vale ver, isso aí. A mulher, se ela já estava lá em 13/11/2019 com 29 anos de tempo de contribuição, 28 anos, talvez ela também esteja na iminência. Mas cada ano vai mudar. Por exemplo, essa regra de pontos, o que acontece? Hoje, nesse ano, para a mulher, tá 91 pontos para a mulher. E o que são esses 91 pontos? Soma-se a idade e soma-se o tempo de contribuição. E aí, para eles pedem o tempo mínimo. Então, tem que ter no mínimo 30 anos de contribuição mulher. E tem que somar 91 pontos. Então, quantos anos que ela tem que ter? Tem que ser 61. Então, vai dar praticamente no que já é dos 62 anos que a gente pede, né? E o homem está em 101 pontos hoje. Mas cada ano vem mudando. Ano passado já era outro. E você falou ali de 6 em 6 meses, vai aumentando 6 meses. Isso. E qual que vai ser o teto? É 65, 62? Isso aí. Ele veio alterando desde ali de 13/11/2019. Daí agora em 2024 ele chega no seu... No teto, estabilizou Isso aí, com a expectativa de vida... Enquanto não aconteceu uma nova reforma. Exato. Porque tanta gente prejudicada e aí ele sofre muita pressão também. Então eu acredito assim, que pode ser que dessa questão da reforma aqui da aposentadoria não vai mudar. Vai mudar com a crescente da expectativa de vida das pessoas que eles jogam isso aí, né? Mas agora, em relação a essa especial, eu acredito que vai mudar bastante. Dos professores, muda bastante também. Só que assim, o que a gente tem é que professores conseguem
Se for toda a vida laboral deles ali como professor, se aposentar mais cedo. Pessoas com deficiência também. Quanto tempo, professor? Professor eu não lembro, professor. 55 anos, eu acho. Não, de contribuição. Tempo de contribuição, eu acredito que é 30 anos. Mas aí tem que ser toda a vida como professor. Isso. Não pode combinar, por exemplo. Isso aí. Eu fiquei 10 anos como professor e o resto ali. Não Isso aí. combina. Não combina. E o que é legal do professor, uma coisa legal do professor, é que ele pode ter 2 aposentadorias. Então, tem uma do regime privado ali, essa que entra da aposentadoria do professor, e também tem a do regime geral da Previdência Social. Por exemplo, a minha tia, né? Pessoas da minha família geralmente trabalham mais com as escolas e tudo mais. Ela trabalhou a vida inteira dela como professora. Então, ela se aposentou já como professora, já fazem alguns anos, e agora ela seguiu trabalhando, e o tempo que sobrou ali, que ela trabalhou em outras atividades que não como professora, daí ela consegue reutilizar para se aposentar no regime geral da Previdência Social. É uma das únicas que conseguem as 2 aposentadorias, quando você trabalha como professor. É uma das únicas modalidades que você consegue trabalhar com 2 aposentadorias. Então, agora ela vai conseguir, quando ela completar ali os 65 anos, ela vai conseguir se aposentar por idade. Também no regime geral da Previdência Social. E aí É bem interessante. continua com as 2 aposentadorias. E aí continua com as 2 aposentadorias. E muita gente não sabe, porque até logo no início ali da minha advocacia, teve uma cliente que ela já tinha se aposentado como professora pelo Estado, só que ela seguiu as contribuições dela como facultativo. E não dá. E aí as pessoas acabam... Por quê? Não procurou um profissional antes para de repente se informar qual era a melhor forma de contribuição. Por conta disso, ela não conseguiu se aposentar ainda no regime geral da Previdência Social. Ela já tem mais de 65 anos de idade. Caramba. Não conseguiu porque ela passou mais de 15 anos contribuindo de forma errada como facultativo. E para essas profissões, você pode sim conseguir uma nova aposentadoria, uma outra aposentadoria, mas você tem que estar trabalhando. Então, você vai ou contribuindo como contribuinte individual, que a gente chama, como autônomo, né? E comprovando, guardando provas no decorrer do tempo que você tá, pegando recibo, pegando nota, né? Provas que você está trabalhando, ou de carteira assinada. Porque facultativo você não consegue. E depois a gente não consegue reverter, porque aí o INSS já entende. Opa, você já entrou errado aqui. Você vai comprovar pra mim que você estava trabalhando ou não? Vai contar pra carência, vai contar pra qualidade. Deu teu dinheiro de graça, né? Daí a gente tentou um pedir o dinheiro que não dinheiro de volta. É isso aí. Consegue? Conseguir o dinheiro de volta. Pelo Daí. menos, né? Ao menos isso. né? Às vezes é um trabalhão, só que você não consegue daí com tudo os juros que tinha, né? Porque às vezes é bem complicado. E o da aposentadoria do rural continua no mesmo daí, que são os 55 anos da mulher e os 60 anos do homem, que ele baixa, né, um pouquinho a mais também em relação às outras modalidades de aposentadoria, né. E até, voltando na questão ali que eu acabei mencionando da acumulação da pensão por morte e aposentadoria, né, acabei me equivocando, mas a pensão por morte, quando recebida em acumulação com outro benefício, ela vai valorar, vai manter o benefício que está em valor maior, e o outro você não vai receber na integralidade, depende o valor, né? Se ele for maior ali com o salário mínimo, geralmente ele vai ter umas porcentagens para ser descontado desse valor. Você não consegue receber ele na integralidade. Você vai escolher qual foi o mais vantajoso para você receber no valor integral. É essa a diferença, tá? A pensão por morte e a aposentadoria, posso receber as 2 coisas. Só vai mudar essa questão da porcentagem ali dos valores. Daí recebe uma inteira e a outra um proporcional. Isso. Se for maior que um salário mínimo, a aposentadoria, ele vai receber em porcentagem diferente. Mas sempre mantém um salário. Só em casos que realmente já é num valor maior, né? Daí tem essa diferenciação. Eles fazem esses acréscimos que vai depender do tempo aí de cada um também. No caso do percentual, se for menor o percentual, se for menor não, vai ser menor, né, o segundo benefício acumulado ali. Mas se for menor do que um salário mínimo, pode acontecer? Pode ficar o valor abaixo, o valor nominal abaixo do salário mínimo? Não. Não? Sempre vai ser no valor de um salário mínimo. O mínimo vai ser sempre no salário mínimo. Então, a pessoa, quando ela for, digamos, ela tem uma pensão. Quando ela for aposentar, pelo menos ela vai receber mais um salário mínimo. É isso aí. É isso aí. O que vai mudar é só se for num valor maior. Mas fora isso, vai poder acumular melhor, né? Sem nenhum problema
vai continuar recebendo as duas coisas, bem tranquilo também. Só mudou isso em relação à reforma da Previdência, né? Que daí eles fizeram isso em prejuízo aí. Sim, Aí acabou antes diminuindo. acumulava, né? Antes da reforma era integral, né? Isso, se eu recebia uma pensão de R$4.000 e eu fosse me aposentar com R$4.000 também, recebia as duas. 8 no mês, né? E aí agora mudou isso, então... É um negócio bem, bem triste, né? De você pensar, porque aquela outra informação que você trouxe ali, de que os valores, eles não vão sendo atualizados também, né? A pessoa que se aposentou há 10, 15 anos, ela vai continuar recebendo praticamente aquele mesmo valor, né? Então, anos pra frente ali, o valor ele vai chegar ao momento que a pessoa vai receber um salário mínimo e boa sorte. Exatamente. Tanto é que a correção, a gente vê todo ano, né, a informação que sai, né, do percentual de correção para os aposentados e pensionistas que recebem mais de um salário mínimo, né? Essa informação vem todo ano, né? Porque o percentual é diferente pro percentual do aumento do salário mínimo. Então, digamos assim, o salário mínimo aumentou 7% esse ano, né? Quem recebe mais do que um salário mínimo, aposentado ou pensionista, teve um aumento ali de 2,5%, 3%, vamos supor, né? Acontece isso, sempre acontece. Então, por isso que vai defasando, né? Digamos assim, lá 20 anos atrás, o meu benefício era de 3 salários mínimos, dava a soma de 3 salários, que hoje daria 4.500 por aí, né? Por cima. É isso aí. E hoje, eu recebo R$3.000. É isso aí. Que dá 2 salários. É muita discrepância, né? A dica que eu dou para as pessoas é não queiram depender da aposentadoria. É um benefício que você tem e ele inclusive, é obrigatório, né? Você sendo CLT, você, enfim, tendo uma profissão, você tem que contribuir obrigatoriamente. Então, você vai receber um benefício, a aposentadoria no final do teu ciclo, da tua jornada de trabalho. Mas não queira depender disso, né? Porque... É isso aí. Funciona como um seguro. A ideia é que você nunca... Um seguro obrigatório, né? A ideia é que você nunca precise utilizar. Mas se precisar, você vai ter que realizar o pagamento. Por isso que benefícios assistenciais são exceções aí à regra, né? Que você não paga para poder receber. Até porque o intuito do governo, pensando assim, já divagando aqui no pensamento, não é o governo não está preocupado contigo, que você vai chegar lá na velhice, vai precisar de um seguro. Não, está preocupado em pagar a conta hoje. Né? Quem está contribuindo hoje que está pagando o salário do aposentado, do pensionista. Né? O que eu falo que é interessante o pessoal faz uma previdência privada, sozinho, assim, faz pro nosso filho, por exemplo, a gente já começou a fazer desde o início. Você coloca R$100, R$200, né? Mas a depender do plano que tem, da cobertura que tem, faz uma previdência privada e ao mesmo tempo, se você conseguir, né? Que a gente sabe que às vezes a pessoa não consegue manter os pagamentos também, a realidade de cada um. Mas se você conseguir, faz as duas coisas. Porque assim, pelo menos você sabe que você tem uma segunda, né? Isso, que a depender de todas as contribuições da sua vida laboral, às vezes vai valer a pena tu receber a aposentadoria lá. Mas eu acredito que a Previdência hoje está mais associada, trazendo mais benefício, entre aspas, para questões de auxílios mesmo. Que aí são quando as pessoas se veem obrigadas a precisar desse auxílio, a se encostar, como eles falam, né? No momento de precisão ali, mais... né, quando acontece algum tipo de acidente, alguma coisa nesse sentido, né? Por isso que o pente fino, que eu estava comentando, vai ter um grande impacto agora. Que é a questão... Eles estão ganhando a bonificação, que a bonificação antes era destinada para que os servidores, para influenciar ali, para estimular os servidores a concluir os processos no INSS de forma mais rápida. E agora foi destinada para as averiguações de irregularidades e fraudes no INSS. Então, assim, eles estão ganhando a mais para fazer isso. Por isso que vai vir muita suspensão de benefício, e quem estiver ali, tô recebendo 2 anos, 3 anos, 5 anos, é interessante tomar esse cuidado para não ser pego de surpresa, né? Sim. Se receber... Pode acontecer da pessoa que está recebendo de forma irregular ali sofrer algum tipo de sanção? Sim. Quem recebe, por exemplo, benefício assistencial, que é o que eu já vi acontecer na prática, de estar recebendo de forma irregular. Eu declarei ali no meu cadastro único, eu declarei a minha renda no valor de R$600. 3 pessoas em casa, eu declarei esse valor.
mas com o passar do tempo a minha condição mudou. E eu não atualizei meu cadastro único, ou atualizei e mantive o mesmo valor. Se descoberto, você tem que pagar, né? Eles fazem... Tem que devolver o dinheiro. Isso, é como se eles te intimassem, eles te mandam uma cartinha ou no teu próprio INSS para fazer uma defesa. A defesa MOB, que eles chamam. E essa defesa você vai ter que dizer, não, minha condição não mudou, ou minha condição mudou, mas isso não quer dizer que eu não tenha direito ao benefício. Mas eles vão pedir que você devolva a quantia do dinheiro que foi concedido. Isso em alguns anos, né? Sim. Então, por isso que é interessante... Sim. Às vezes mais 100 mil reais vai nessa brincadeira. Por isso que é interessante você estar correto, né? Exato, exatamente. Não queira se beneficiar achando que não vai dar nada, né? Injustamente. Exatamente. Porque alguma denúncia, alguma coisa lá, eles vão ver, né? Porque são tantos processos que às vezes eles mesmos trocam ali os pés pelas mãos e concedem para alguém, talvez, que não preencheria os requisitos daquela forma X. Sim. E aí eles fazem isso. E até para cortar custos. Essa é a ideia do governo agora, né? Então, por isso que vem o pente fino. A ideia deles é poupar ali bilhões de reais. É o que acontece muito no imposto de renda, por exemplo, né? O tal do caiu na malha fina, né? O cair na malha fina é ser pego ali cometendo algum tipo de infração e depois, claro, você vai ter que pagar o imposto devido e acima disso tudo uma multa, né? Isso aí, Juro, multa. E assim, só que nesses benefícios, quem tá recebendo quem tem mais de 65 anos, quem está recebendo há mais de 10 anos ou há mais de 15 anos e tem entre 55 e 58 anos, não pode estar dentro dessa averiguação. Tipo, não pode ter suspenso o seu benefício, em outras palavras. A diferença vai ser se for constatada realmente questão de fraude ou irregularidade. Mas se não, esses são alguns benefícios que não pode ser revisado. Quem está recebendo ali há mais de 15 anos, quem já é idoso, né? Já passou ali de 65, não fica tanto na mira, né? Mas se for verificada ali uma irregularidade, corre o risco. O que a gente orienta o cliente é manter os documentos atualizados, tá de olho se receber uma cartinha, se receber alguma notificação, procurar um advogado especialista na área para tentar trabalhar isso ali, solucionar da melhor forma. E às vezes você vai lá e você vê que você tem direito à aposentadoria e de repente vale a pena você até acessar o benefício e mandar uma aposentadoria, né? Ou ter a defesa para você continuar recebendo o teu benefício, porque eles vão fazer de tudo para cortar agora se eles verificarem isso aí também. Sim. Legal. Até para passar revisões de perícia, né? Porque às vezes a pessoa está recebendo ali por mais de 5 anos e não foi feita uma nova perícia de revisão, que é o que eles estão se comprometendo, estão colocando como uma regra para eles fazerem, né? Que é chamar o pessoal para uma perícia revisional e ver se ela continua com a mesma incapacidade. Nesses auxílio por incapacidade temporária também. Que está recebendo sem data fim. Então, é interessante estar pronto para esse momento. Porque se tu chegar lá na perícia e estar com o documento atrasado, eles vão negar, você vai ficar um tempão ali sem receber até restabelecer teu benefício, né? Muito bem. Conversamos hoje com a advogada especialista em direito previdenciário, né? A Tuane esteve aqui conosco no Fala Mais. Queremos agradecer, né, Tuane, a tua presença aqui, os esclarecimentos, as dúvidas que você tirou a limpo aqui, e certamente ficaram ainda muitas dúvidas, né? Pessoal aí pode, inclusive deixa tuas redes sociais aí, teus contatos, né, sociais. Tu tá sempre presente no Instagram aí, outras redes também, né? Então fica o espaço aí para ti. E para concluir aqui a minha fala, parabéns para ti por essa dedicação, por ter se encontrado, né, nesse ramo, né, nessa vertente aí do direito, que é o direito previdenciário, e porque, como você falou lá no começo, é uma situação que é um serviço, na verdade, que tu presta, que faz um bem para quem para quem é o teu cliente, né? Quem é teu cliente vai ser beneficiado por pela aposentadoria, por algum benefício, enfim, desde que tenha direito, óbvio, né? Então, parabéns aí por essa jornada de sucesso. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite de vocês e, assim, parabenizo também pela missão louvável que é estar levando informação para o pessoal, trazendo grandes nomes, grandes pessoas aqui que eu acompanhei. Então, por isso que para mim é uma honra estar aqui hoje e podendo compartilhar um pouquinho da minha história. E também aproveitar para dizer para as pessoas, né, procurarem seus direitos, não ficar aí parado, porque às vezes você acaba deixando... além de deixar dinheiro parado na mesa, você acaba se sugando demais, tanto em relação a
problemas psicológicos, problemas físicos. Então, nem tudo é nosso físico, às vezes é o nosso mental mesmo. E se precisa de ajuda, busque ajuda, né? Busque um profissional especializado. Nas minhas redes sociais, eu trago bastante conteúdo informativo, porque eu acho interessante. Tento trazer de uma forma clara e informal, para que vocês que estão aí também consigam enxergar isso de uma maneira mais simples do que a gente costuma ver por aí. E também, por vezes, abro caixinha de perguntas para o pessoal conseguir tirar algumas dúvidas aí básicas do dia a dia que às vezes acabam surgindo, né? O meu Instagram é @tuanedebastiani. O nosso escritório é Escritório de Bastiani, também está no Instagram, está no Facebook, os nossos contatos. Então, fica aí aberto para que vocês sigam nos acompanhando. Conteúdo informativo, tentamos estar lá todos os dias, embora aí os dias seguem corridos, né, com a maternidade, com a vida de advogada, empreendedora e gestora, mas tudo vai acontecendo e fluindo naturalmente. A gente tá aí para ajudar, né, sempre que possível. Sim, muito bem. Legal, muito obrigado, Tuane. A gente vai deixar linkado na nossa publicação aí pro pessoal também que queira acompanhar o teu trabalho, né? Você mesmo disse, é bastante atuante lá, traz conteúdos de esclarecimento pro pessoal, então quem quiser, além de tudo que foi trazido aqui, né, na nossa conversa, né, fiquem à vontade para seguir também as redes da Tuane. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam. A gente também agradece especialmente as nossas marcas parceiras, né, que vocês sempre acompanham aqui embaixo, né, que são a Cicobi, Valcredsul, Mercado Marini, a Panificadora São Pedro, o Restaurante Ligeirinho e a Marker Engenharia. E a gente se vê na próxima semana. Valeu, pessoal!